Oi, oi, você aí do outro lado. Meu nome é Lucas Mendes e esse é o Pendurado na Estante, seu podcast supostamente semanal com as melhores dicas e resenhas literárias, indo de lançamentos até clássicos da literatura, clássicos dos quadrinhos e clássicos dos mangás. Nunca em 10 minutinhos, sempre em muito mais. Oi, gente. Desculpa pelo atraso. Enfim, a vida adulta cobra seu preço e a gente pensa que vai conseguir fazer algumas coisas e acaba não conseguindo. Mas a parte boa é que hoje a gente vai falar de um lançamento. O lançamento desse mês saiu tem um pouco mais de 2 semanas. É um livro nacional que nós vamos ter. E é um livro nacional que eu estava com uma expectativa, porque eu conheço o trabalho desse autor. E se você ouve esse podcast há mais de um ano, você também conhece. Se você estava aqui desde os primórdios acompanhando, você conhece já o nome dele. E é um livro que eu tava com uma certa expectativa e eu posso dizer sem medo que ela foi superada. E eu fico muito feliz de poder dizer isso. Esse livro é o Mais ou Menos 9 Horas, lançamento da editora Alt, do Vitor Martins. O Vitor Martins eu diria que é um dos nossos autores LGBT mais bem sucedidos. Ele tem fenômenos de vendas como 1 milhão de finais felizes e 15 dias, que foi o primeiro romance que ele lançou, solo. E ele também teve em 2021, creio eu, o Se a Casa 8 Falasse. E agora ele tem seu quarto livro, que é o Mais ou Menos 9 Horas. Bem, sobre o que esse livro vai falar. Bom, o Mais ou Menos 9 Horas ele vai focar no Júnior, que ele não imaginava que às vésperas do aniversário de 30 anos dele, ele ia receber a notícia de que o pai acabou de falecer. E agora, prestes a embarcar em um ônibus que vai sair de São Paulo, rumo a uma viagem de, assim como diz o título, mais ou menos 9 horas, até a cidade onde ele nasceu, que é Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele precisa lidar com todos os sentimentos conflitantes e muito difíceis que uma notícia desse tipo desperta em alguém. E a verdade é que ele só queria sentar no seu lugar à janela, colocar os fones de ouvido e dormir em todo o trajeto para não ter que pensar em todas as nuances da relação complicada que ele teve com o pai durante toda a sua vida e no que a morte dele significa para o futuro. Mas o que parecia ser esse grande plano ideal, considerando as circunstâncias trágicas, vai por água abaixo quando o Otávio, que é o primeiro namorado dele, o seu romancezinho de adolescência, se senta do seu lado. E aí, preso em um ônibus apertado, em um trajeto longo demais do lado da primeira pessoa em que ele amou, o Júnior ele viaja entre o passado e o presente para entender como tudo pode ter dado tão errado na sua vida. Não que tudo de fato tenha dado tão errado, mas ele pensa demais em tudo. Então, esse livro eu diria que ele é o mais diferente dos outros livros do Vitor. Ele tem um frame narrativo que eu acho muito interessante, porque ele se passa inteiro durante a viagem. Então, começa com ele entrando, o livro começa com ele entrando no ônibus e termina com ele saindo do ônibus na cidade. Nada mais, nada menos. Mas ele usa uma tática que eu acho muito eficiente, que é justamente os flashbacks e os diálogos que ele tem com o Otávio, para poder fazer o livro fazer esse bate-volta entre passado e o presente. E como o que vai acontecendo molda o que aconteceu agora e o que isso significa pro que vem depois. E eu acho que isso é muito na figura do protagonismo do Júnior, porque é o primeiro protagonista do Vitor que não é um adolescente nos livros dele. Na verdade, não, por causa que haviam 3 protagonistas, assim, se a Casa 8 falasse. Mas esse livro ele foca muito da perspectiva de alguém mais maduro, de alguém que já viveu. Não diria que muita coisa, mas viveu bastante para ter um senso de si e de estar insatisfeito com o trabalho. Ele tem um negócio que ele trabalha sendo roteirista de podcast para mulheres ricas que querem falar sobre mindfulness e comer saudável, e que na verdade é só basicamente vendendo esses produtos supostamente veganos que na verdade são só jeitos chiques de você
tomar atalhos pra emagrecer, etc. E quando ele se sente frustrado, mas ao mesmo tempo ele tem muito talento, sendo roteirista desses podcasts, eu senti que isso era meio que uma indireta pra esse tipo de conteúdo que eu achei um pouco fascinante. E fascinante é uma palavra que eu acho que define muito bem esse livro, porque o Júnior, por ser uma pessoa mais velha, eu acho que ele dá umas camadas mais revigorantes comparado aos outros livros dele, porque ele é um cara muito amargo, ao mesmo tempo que ele tem um senso de humor muito aberto, ele tem um carisma nato, mas ele não superou tudo aquilo que aconteceu com ele em vários âmbitos, e ele carrega esse peso por aí. E isso acaba se arrastando até a vida adulta, até o presente, e contribui para as inseguranças. Então toda a parte onde mostra o processo de luto dele, algo que ele nem sabia que ele poderia ter esse processo de luto, eu achei muito tocante. E eu acho que ela vem de um lugar muito pessoal. Claramente é um livro que foi escrito para poder ventilar algumas coisas que estavam engasgadas, digamos assim. E essa é a parte, pra mim, a melhor parte do livro, e também é a parte que toma mais destaque, apesar de ter toda a questão do relacionamento, e aí o Victor Martins ele usa isso pra poder ter esses flashbacks e mostrar esse amor jovem, mas não é tanto aquela idealização, e sim é mais... tem quase um certo tom de tragédia, porque você sabe que aquele relacionamento vai acabar. Então, apesar dos momentos fofinhos assim que ele usa pra dar uma leveza maior pro livro, pra fazer o trajeto, digamos assim, ser mais palatável, ele usa também isso pra ter as partes de humor, mas também é triste, porque você sabe que aquilo vai terminar e provavelmente não vai terminar de um jeito muito agradável. Eu gosto como ele faz foreshadowing disso, eu gosto como... não é um livro que ele te esconde aquilo que ele é um livro muito honesto. É um livro muito maduro, e por isso que eu acho que, pra mim, pelo menos, ele foi o melhor livro que o Victor já escreveu. O livro que ele tinha lançado anteriormente a esse, que tem episódio aqui no podcast, que é o que Se a Casa 8 Falasse, eu achei um pouco decepcionante, eu achei ele muito algodão doce. Apesar de ele também ter, naquele livro, ter um frame criativo também, de narrativa, que era a narradora da história A Casa, e tu acompanha os vários anos das pessoas que habitaram essa casa. Aqui eu acho que funciona mais pra história, e como é um tom mais adulto, tem uma pegada... tem umas arestas, sabe? Tem uma eu não diria uma sujeira, mas tem textura. É um livro que tem textura, é um livro que ele tem uma crueza que eu não estava esperando que o livro fosse ter, e acaba se beneficiando muito a história, beneficiando muito o personagem, beneficiando muito o elenco, embora de verdade quem tenha realmente destaque e desenvolvimento seja o Júnior e o Otávio, mais especificamente o Júnior, porque afinal o livro é do ponto de vista dele, mas eu sinto que ele não exime o protagonista não apenas de ser falho, mas de entender que ele precisa aprender com as falhas dele, entender que esse apego ao passado não é saudável, não é algo agradável, não é algo que você deva cultivar, que você deva ressaltar na sua vida, não. E isso vai se relacionando muito a pequenos momentos, assim. Por exemplo, tem um capítulo muito bonito que é sobre o primeiro encontro dele com o Otávio, e que tem toda uma questão daquele medo, porque a gente mora numa cidade pequena e alguém pode ver, eles vão na sorveteria e eles encostam o joelho um no outro, e é aquela coisa incrível. E ao mesmo tempo tem um capítulo muito engraçado, 2, na verdade, porque é parte 1, parte 2, de um encontro casual que ele teve com um professor de spinning. E eu gosto muito desses capítulos, porque não só eles são muito engraçados, são muito bem escritos, mas eles tratam o jeito como ele encara a transa casual e aquele encontro com uma cordialidade, com uma casualidade muito boa, sabe? Ele trata o casual como casual. Mas é isso, sabe? Tipo, às vezes a gente vê histórias queer, né? E tratam isso como se fosse esse grande música, às vezes simplesmente não é. Às vezes é só um momento legal com alguém que você teve esse momento legal. E eu não estava, como eu falei, eu não estava esperando. Eu acho que talvez por estar acostumado com a linha narrativa de trabalho que geralmente o Victor escreve, eu estava meio desarmado
pra narrativa. Então, conforme ela foi se desenrolando, eu me percebi muito envolto. Então, que quando eu comecei a ler o livro, eu pensei, vou começar só a ler. E acabou que eu li o livro inteiro, de cabo a rabo. E ele me bateu muito. Porque quando eu era adolescente, foi quando eu li o 1 Milhão de Finais Felizes pela primeira vez. Sim, eu li mais de uma vez. E ele ressoou muito comigo por aquilo que eu tava vivendo, por aquilo que eu tava me sentindo naquele momento. E apesar de não estar perto de 30 anos, eu tenho 26 anos hoje em dia. E esse livro definitivamente me bateu mais perto do que eu gostaria, especialmente na questão de relação familiar. Eu gosto que existe uma complexidade ali, onde o que rola entre o Júnior e o pai dele não é uma homofobia direta, não é um xingamento, é quase uma indiferença, é quase um acúmulo de decepções, uma ideia de que por algo não cumprir a expectativa que deveria cumprir, você só rejeita aquilo. Mas como você precisa manter aquela imagem, você só deixa a pessoa ali. E é uma forma de violência também, é uma forma de agressão, é uma coisa feia. E eu gosto como ele traz isso e ao mesmo tempo ele meio que explora como não ter esse tipo de amparo te deixa mais necessitado de encontrar nas amizades isso, de encontrar nas pessoas com que você cria essa conexão, que você escolhe estar perto de você, esse desejo de ser visto e de que você seja feliz. Tipo, não por uma versão idealizada ou não por uma versão de buscar a todo custo, mas da ideia de que você pode encontrar algo que você gosta de fazer e que isso te deixa realizado, que você consegue ter uma imagem e uma vida com que você pode dizer, pô, isso sou eu. Eu construí isso pra mim. E é o que o livro fala. É justamente essa grande jornada do Júnior em meio à dor, em meio a tudo aquilo que ele guarda, que ele deixa explodir no peito dele, dele se ver como alguém, de se ver como uma pessoa e de validar os sentimentos que ele não validou durante tanto tempo. O capítulo que ele perde a virgindade com Otávio é muito bonito também. Todo aquela quase uma brincadeira, quase um aprendizado, quase tipo assim, aprendendo a desejar alguém, aprendendo a querer estar perto. É muito legal. E o jeito como ele relaciona isso é como ele encara hoje em dia, e quando ele vê o Otávio, que antes era uma certa chateação, vai se tornando uma nostalgia e vai se tornando parte até de uma possibilidade de estar aberto. Eu gosto também muito dos capítulos onde mostra as vezes em que ele e o Otávio se reencontraram, entre aspas, por acidente na vida adulta, e como a perspectiva deles é muito diferente, como a ideia deles é muito diferente, mas ainda existe aquele afeto não dito, aquela coisa que nunca acabou sendo superada, e sinceramente é algo que eu identifico bastante. Enfim, é um livro muito bom. Eu acho que é um livro que é pra você ler em um dia. Ele tem um ritmo sensacional, a narrativa é boa, os diálogos são bons, a história é boa, e o final é ótimo. Eu tenho uma vírgula em relação a ele, que eu vou falar mais um pouco com spoilers já, mas eu sinto que isso foi o jeito... Todo livro do Victor tem sempre um pequeno componente fantástico que eu admiro muito, que ele sempre se mantém fiel a isso. Então, eu não reclamo tanto desse elemento, mas a mim pareceu um tico deslocado. Eu acho que ele meio que deixa mais explícito o que já estava sendo dito, o que já estava sendo dito pelo que não estava sendo dito. Não precisava daquilo ali. Mas enfim, isso é só eu sendo chato. Se você quer ler um livro nacional que fale desses assuntos, mas que seja ainda uma leitura leve, por mais que tenha uma certa quantidade de falar sobre trauma, de falar sobre coisas complexas, eu recomendo muito. É um lançamento, vale muito, muito, muito a pena. E se você gosta do Victor Martins, eu acho que vai ser um prato cheio. Provavelmente vai ser o seu livro favorito dele, assim como acabou se tornando o meu. E eu amei. Bom, gente, a gente não vai demorar muito aqui na parte com spoiler. Eu só queria falar daquilo que me incomodou em relação ao final. E também do porquê eu gostei do final mesmo assim.
Eu acho que toda a sequência de sonho, onde ele vê todo mundo que passou pela história que ele passou, a amiga dele, o Otávio, o professor de spinning, a professora lésbica do ensino fundamental, todas essas coisas, eu achei um pouco brega demais. Tipo, o livro, ele mantém uma... Como eu falei, ele é um livro cru, então ele mantém essa certa dose de realismo. Então, nesse momento, eu achei muito deslocado, eu achei que foi uma forma dele meio que dizer exatamente quais eram as mensagens que o Otávio precisava aprender. Não, que o Júnior precisava aprender. E eu achei que isso enfraqueceu um pouquinho a força narrativa, sabe? Eu acho que se ele simplesmente só acordasse, depois da briga que ele teve, depois de pedir desculpas pro Otávio, e perceber que ele realmente sente falta, depois de chorar e perceber que ele realmente sente falta do pai, e que isso vai realmente pesar na cabeça dele, e que ele não quer manter mais o mesmo tipo de pensamento que ele tinha, eu acho que ainda seria forte, eu acho que ainda seria impactante. Acho que não precisava ter esse grande momento onde ele fica indo e voltando do banco da praça. Eu acho que acabou pesando um pouco mais. Mas como o livro ele se recusa a ser basicamente só um livro de romance, e como o Júnior não termina com o Otávio, termina com um certo ganchinho de que eles podem talvez voltar a se envolver, mas a resolução que fica é uma resolução muito mais do pessoal, muito mais de autoaceitação, uma coisa mais dele se entender como pessoa, de se entender como alguém. Eu particularmente gostei muito, eu acho que é o que deixa o final bonito, e é o que fecha o livro bem. Você não tem mais, você não tem menos, você só tem aquilo. Então ele se mantém fiel à premissa dele, ele se mantém fiel à proposta dele, e apesar de que parece fácil, não é fácil, ele podia talvez ser cedido a alguma coisa que falaram, que dizer que talvez não fosse ficar comercial demais. Talvez seja por isso que tem essa sequência de sonho aleatória. Mas ainda assim, eu acho que o resultado final é tão bonito, é tão envolvente, que eu não pude deixar de amar o livro, eu não pude deixar de recomendar o livro, e eu acho que ele vale muito a pena. Bom, gente, o episódio de hoje foi mais rápido, é um livro mais curto, mas eu espero de coração que vocês tenham gostado. De novo, perdão pela demora, mas depois de todo o trabalho que teve do episódio da semana passada e algumas coisas que aconteceram, eu realmente não consegui trazer esse conteúdo mais rápido pra vocês. Mas, desde já, obrigado a quem me ouve, obrigado ao Vitor. Provavelmente nunca vai ouvir isso, mas obrigado por estar presente na minha vida desde meus anos de juventude de leitor. Eu acho que eu sempre vou ler tudo aquilo que você escrever. Sou fã e admiro. E obrigado a você, ouvinte, por estar aqui mais uma vez. Meu nome é Lucas Mendes, e se tudo der certo, a gente se vê semana que vem.